Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou fazer a gravação aqui da resolução de dois exercícios. Esses exercícios são do roteiro 3, o item E e o item F. Vamos passar aqui a resolução desses caras, tá? Então a gente está procurando determinar os coeficientes, concavidade, se está adotada para baixo ou para cima, cálculo de zero, ponto de intersecção do gráfico com eixo Y, coordenadas do vértice da parábola, esboçar o gráfico da função, identificar os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou nenhum dos dois, e determinar a imagem e o estudo do sinal, né? Então vamos ver aqui. Bom, vamos começar pelos coeficientes, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu só. Aqui, pronto. Aí, vamos lá então. Então vamos lá. Primeiro os coeficientes, vamos identificar os coeficientes. Os coeficientes aqui, coeficiente A vai ser igual a -2. O coeficiente B vai ser igual a -2. O coeficiente C, não presente na expressão que define a função, ele vai ser zero. Ok? Bem, vamos ver. Como o coeficiente A é igual a -2, menor do que zero, tá? Então aqui os coeficientes, né? Agora aqui. A igual a -2, menor do que zero. Isso quer dizer que a concavidade da parábola está voltada para baixo, né? Então a gente vai ter algo semelhante a isto aqui no gráfico da função. Bom, além disso, bom, o domínio a gente já sabe, né? O domínio das funções quadráticas são todos os números reais, afinal de contas não existe nenhum valor real que não possa ser elevado ao quadrado, multiplicado por -2 e subtraído de 2 vezes esse número, tá bom? Vamos ver então a questão agora do zero da função. Então, basicamente, eu quero responder a pergunta para quais valores de x eu vou ter a equação f de x igual a zero. Tá? Então, vamos fazer aqui -2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Ok? Bom, então nós temos o seguinte, né? Dá para resolver por Bhaskara, se você quiser, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, talvez seja interessante nós trabalharmos com a fatoração. Então, com a fatoração, veja que eu tenho -2x presente nessa parcela e -2x presente aqui também. Tá? Então, eu posso colocar o -2x em evidência. Então, eu vou colocar -2x e aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter mais 1. Tudo isso igual a zero. Bom, nós temos então duas coisas acontecendo, né? Nós temos -2x é um fator e x mais 1 é outro fator. O produto de dois fatores iguais a zero implica que ou o primeiro é igual a zero ou o segundo vai ser igual a zero ou os dois são iguais a zero, né? Então nós vamos tirar duas coisas daqui. Nós temos então esse primeiro fator e temos esse segundo fator aqui. Então do primeiro fator nós temos o seguinte. Nós temos que -2x igual a zero. -2x igual a zero. E a resposta para esta minha equação é a pergunta associada a para qual valor de x multiplicado por -2 me dá zero. Nós vamos saber ver aqui que x vai ser igual a zero. Então, esse é o primeiro, a raiz, né? A primeira raiz dessa equação, o que me diz então que x igual a zero é um dos zeros dessa função. E para o segundo fator, o fator 2 que nós temos ali, esse segundo fator aqui, nós vamos ter x mais 1 igual a zero, cuja solução deve ser x igual a -1.
Então, x igual a zero, x igual a menos 1 são as raízes da minha equação. A partir daqui, nós já podemos ter até algumas indicações aí sobre o comportamento da função em relação a crescimento e decrescimento, né? Vamos pegar uma retinha aqui, colocar essa reta aqui, e a gente vai dizer o seguinte. Eu tenho uma raiz que é x igual a zero, e eu vou ter uma raiz igual a x igual a menos 1. Então aqui eu tenho o zero, e aqui eu tenho menos 1. Como a concavidade da parábola está voltada para baixo, o gráfico da minha função deve passar pelo menos 1, deve passar pelo zero, por x, x igual a menos 1, x igual a zero, e eu vou ter uma parábola assim. Então eu tenho uma parábola assim, alguma coisa assim. Ora, nesse caso, nós podemos já dizer o seguinte. Para valores entre menos 1 e 0, a nossa função assume valores positivos. E para x à direita de zero, nós temos valores da função que são negativos. E também para x à esquerda de menos 1, ou seja, menor do que menos 1, nós temos valores da função que são negativos. Okay? Então, a gente já fez até o estudo do sinal aqui. Okay? Bom, vamos adiante. O vértice da nossa função. Tá? Então, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E eu posso fazer por aqui, mas eu também sempre posso lembrar o seguinte, né? Vamos lembrar que a parábola ela é simétrica. Tá? Então, sendo simétrica, eu vou ter um pontinho que vai ser o vértice da função que está sobre o eixo de simetria. Tá? Então, nesse caso, se eu tiver um eixo de simetria aqui, ó, tá? O x do vértice ele vai estar nesse pontinho aqui. Vou pôr em laranja. Então, ele vai estar nesse pontinho aqui. E ele deve ser o ponto médio entre esses dois valores, 0 e menos 1. Quem está entre 0 e menos 1? Tá? Então, se eu somar os dois e dividir por 2, eu encontro o ponto médio. Tá? Então, menos 1 mais 0 dá menos 1, divididos por 2 é igual a menos 1 meio. Fazendo pela fórmula, tá? Que é x igual a menos b sobre 2a, eu vou ter isso aqui, ó. Menos, o b vale 2, aliás, o b vale menos 2, sobre 2 vezes o a vale menos 2 também. Menos 2. Tá? E aí, pela propriedade do cancelamento, né, ou seja, eu tenho dois fatores iguais no numerador e no denominador, então esses dois fatores eles podem ser cancelados. Tá? Então eu posso cancelar esse menos 2 com esse menos 2. Tá? Então eu posso cancelar menos 2 com menos 2 e vai sobrar menos 1 meio. Então esse vai ser o x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice ele vai ser o seguinte. Eu vou pegar a expressão da minha função, tá? O y do vértice ele é a f calculada no x do vértice. Então, calculando o valor da minha expressão menos 2x ao quadrado menos 2x para esse valor do x do vértice, que é menos 1 meio, eu vou ter menos 2, que multiplica menos 1 meio, elevado ao quadrado, menos 2, que multiplica menos 1 meio. Bom, e agora é só fazer essa continha. Tá? Então, vamos ver aqui quanto vai ficar. Bom, menos 2, menos meio ao quadrado é menos meio vezes menos meio. Então, menos 1 meio vezes menos 1 meio vai dar 1 quarto. Então, 2 vezes 1 quarto. E aqui eu vou ter menos 2 vezes menos 1 meio. Vou deixar o sinal aqui que é para a gente não esquecer. Bom, deixa eu fazer uma separação aqui. Opa, ficou muito bom. Deixa eu voltar aqui, fazer um pouquinho melhor. Aqui assim. Aí. Bom, então eu vou ter
que o y do vértice... Epa, eu sempre esqueço de desligar minha retinha. O y do vértice vai ser, vamos ver aqui, menos 2 vezes 1/4 vai me dar menos 2/4, menos 2/4. E aqui eu vou ter menos com menos vai dar mais, mais. 2 vezes 1/2, 2 vezes 1/2 vai dar 2 sobre 2, que dá 1, né? Então, vai dar 1 aqui. Olha, para fazer essa operação aqui, nós devemos... Eu tenho uma fração, né, que eu posso até simplificar, eu já posso escrever ela simplificada. Isso aqui, na verdade, é menos meio mais 1. Eu tenho uma fração aqui e um número inteiro, né? Eu sempre vou admitir que o número inteiro tem o denominador igual a 1, certo? Então, nesse caso, nós precisamos ter o denominador 2 aqui. Tá? Então, nós vamos ter um denominador 2, então multiplicando o 2 por 1 aqui fica 2. 2 divididos por 2 dá 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 2, vezes 1 dá 2. Tem 2 assim. Okay. E aí, então, eu vou ter aqui menos 1 mais 2, menos 1 mais 2 vai dar 1 meio. Então, o y do vértice vai estar, o vértice vai estar na coordenada y igual a 1 meio. Então, eu tenho para ordenado x do vértice, y do vértice igual a... Quem é o x do vértice? X do vértice é menos 1 meio. Então, menos 1 meio, menos 1 meio. E o y do vértice vai ser 1 meio. Ok. Bom, então com essas informações eu já posso traçar o gráfico da minha função, né? Vou pegar aqui uma retinha, pegar aqui assim, não, para baixo não, para cima. Vou pegar aqui uma retinha, essa aqui, e vamos pegar aqui também. Aí. Vamos marcar os pontos relativos às raízes. Vou manter o padrão. Eu tenho uma raiz aqui, no zero da função. Zero da função, eu tenho uma raiz aqui. Vamos fazer o menos 1. Vou fazer o menos 1 para poder ficar bom de ver aqui. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Vou contar até aqui. 1, 2, 3, 4. Vou contar até aqui. Então, esse aqui é o menos 1. X igual a menos 1. Esse aqui é o x igual a 0. Bom, o vértice está no menos 1 meio, né? X igual a menos 1 meio. Menos 1 meio vai dar exatamente aqui. Tá? Então, vou traçar uma retinha para poder marcar esse ponto. Vamos marcar assim. E o y do vértice vai estar em 1 meio. Vou tomar a referência do mesmo monte. 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o y igual a 1. Tá? E eu vou querer y igual a meio. Né? Então, vamos pegar a metade aqui. Então, vai estar aqui. Ó. Então, esse aqui é o y igual a meio. E aqui é o x igual a menos 1 meio. Muito bem. Então, vamos passar a retinha horizontal aqui no y igual a meio. E eu vou ter, então, o vértice nessa intersecção. Então, o vértice vai ser nessa intersecção aqui. Tá? Aqui vai estar o vértice da minha função. E aí, agora eu já posso construir o gráfico. Então, o gráfico ele vai vir crescendo, né? Ele vem crescendo, passa pelo menos 1, chega no vértice e aí passa a decrescer, passando de novo pelo x igual a 0. Né? Então, ele vai vir por aqui. Então, ele vem por aqui e passaria. Então, aqui assim, né? Alguma coisa assim. Eita, ficou. Fiz um pouquinho mais para cá.
Então, a gente tem um gráfico da função. Então, f é crescente, f decrescente, né? Como é que ela é crescente e decrescente? Então, ó, a nossa função, ela é crescente se nós tivermos x menor do que menos 1/2. Ela é crescente. A partir do x igual a -1/2, ela passa a decrescer. Então, f decrescente quando x é maior do que 1/2. Ok? É isso. Né? Então, eu acho que está feito tudo aí. A intersecção com o eixo y, nesse caso, a gente sabe que a intersecção com o eixo y, ela sempre vai ser igual a esse pontinho aqui, onde eu tenho esta intersecção aqui, me diz que eu sempre vou ter intersecção associada ao valor do B. Né? Associado ao valor do B. Porque a intersecção com o eixo y corresponde a f de zero. E quanto que dá f de zero? Né? É o y calculado para f de zero. Né? Ora, mas como eu tenho menos 2x ao quadrado menos 2x, se eu substituir zero aqui nesse x e x0 aqui nesse x, eu vou ver que a f de zero é justamente zero, de fato. Né? Nós vemos que a intersecção aqui nesse ramo da parábola vai dar justamente no y igual a zero. Okay? Então, é y igual a zero. E aí, temos finalmente. Aqui eu vou até completar esse estudo de sinal aqui, dizendo ainda mais o seguinte. Ó. A f de x é maior do que zero quando eu tiver o meu valor de x entre -1 e zero. E vou dizer que a f de x é menor do que zero quando eu tiver o meu x maior do que zero e quando x for menor do que -1. Ok? Muito bem. Então, esse aqui está feito. Né? Agora vamos para o outro exercício, que é relativamente parecido. Né? Também tem uma função onde eu não tenho o coeficiente b aqui. Né? Então, eu tenho a igual a -2, eu tenho b igual a 6 e eu tenho c igual a 0. Tá? Então, o meu c aqui vai ser igual a 0. Okay? Aqui para trás eu falei uma bobagem. Né? Falei que era o valor do b, não, é o valor do c. Né? A gente está falando da equação do segundo grau, tá? Com a função quadrática. Né? Então, quando c é igual a 0 aqui. Então, ele vai me dar, inclusive, a intersecção com o eixo y. Né? Eu já posso até afirmar, né? Se o c for igual a 0, a intersecção com o eixo y vai ser y igual a 0. Tá? Bom, então vamos ver aqui. Já tem os coeficientes. Nós temos os coeficientes. Eu sei que o a igual a -2 é menor do que zero. Então, a parábola vai estar também voltada para... Eu vou ter a parábola assim. Também vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Okay? Muito bem. Nós vamos... O domínio da função nós já sabemos como que isso aqui vai funcionar. Vamos ver o zero da função. Tá? Então, o zero da função. Vamos ver os zeros. Tá? Ou seja, eu quero saber para qual valor de x a minha f de x é igual a zero. Então, a f de x é -2x ao quadrado mais 6x, e isso tem que ser igualado a zero. Posso fazer também uma fatoração, né? Porque eu tenho 2 vezes x aqui. Né? Se eu tenho 2 vezes x ao quadrado, eu tenho 2 vezes x. E aqui eu também tenho 2 vezes x, porque eu tenho 2 vezes 3 vezes x. Certo? Então eu posso fatorar o
2x. E o que vai sobrar? Vai sobrar menos x mais 3. Tudo isso igual a zero. E aí, pessoal, é o seguinte. De novo, né? Eu tenho dois fatores. Eu tenho esse fator e eu tenho esse fator aqui. Professor, posso fazer com Bhaskara? Pode fazer com Bhaskara, não tem problema nenhum. O resultado vai ser o mesmo, tá? Bom, então vamos ver o seguinte. 2x igual a zero, então eu tenho dois fatores. Eu tenho esse primeiro fator e eu tenho o segundo fator. Tá? Do primeiro fator, eu vou tirar então que 2x igual a zero. Então, 2x igual a zero. Isso me diz então que x tem que ser igual a zero. Né? Para o segundo fator, que é menos x mais 3, menos x mais 3, menos x mais 3 igual a zero. Certo? Sempre lembrando, né? Porque, olha, eu tenho o produto de dois fatores é igual a zero. Então, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são zero. Ok? Por isso que eu posso fazer essa decomposição aqui. Desta minha equação, tá? Nós sabemos que o valor de x aqui, tá? É um número que o oposto dele, somado com 3, dá zero. Qual é o número que, somado com 3, vai dar zero aqui? Okay? É o oposto dele. Né? Ora, se você quiser resolver no modo tradicional essa equação, você pode pensar o seguinte, ó, eu vou isolar o x desse lado aqui. Então, quando ele está negativo, quando ele passa para o outro lado, ele vai positivo. Né? 3 igual a x. Mas se 3 é igual a x, então x é igual a 3. Né? Então, x igual a 3. Né? X igual a 3, certo? É só uma forma de você ler. Tá? Aqui eu estou lendo assim, nesse sentido, e aqui eu mudei o sentido. Né? Eu posso ler nos dois sentidos. Eu posso ler 3 igual a x e x igual a 3. Certo? Então, ó, x igual a 3. Tá? Então, eu tenho a raiz x igual a 0, x igual a 3. Então, eu já tenho os dois zeros. De novo, eu já posso fazer o estudo do sinal da função se eu quiser. Né? Se eu quiser fazer já o estudo do sinal da função, eu já consigo, porque eu tenho as raízes e eu sei que a concavidade é voltada para baixo. Então, eu vou ter uma raiz aqui em 0. Tá? Então, eu tenho x igual a 0, eu tenho uma raiz, e eu tenho uma raiz em x igual a 3. Uma concavidade voltada para baixo, a mesma consideração que foi feita em relação ao exercício anterior. Né? Então, eu vou ter alguma coisa assim. Ora, para valores entre 0 e 3, o gráfico da função está acima do eixo x, logo a função assume valores positivos. E para valores à esquerda do zero, menores do que zero, a função assume valores negativos. Desculpa. Para valores à direita de 3, ou seja, maiores que 3, a função também assume valores negativos. De novo, nós sabemos que a parábola é simétrica. Né? Então, o vértice da parábola ele vai estar sobre o eixo de simetria. Então, vai ter um pontinho aqui, vou colocar ele em laranja, vai ter um pontinho aqui que vai estar sobre o eixo. Esse aqui vai ser o x do vértice. Okay? Então, aqui, ó, esse carinha aqui é o x do vértice. Se você nem quiser fazer a conta, não precisa, né? Porque o x do vértice está à mesma distância entre 0 e 3. Quem é o ponto que está à mesma distância de 0 e 3? Basta somar 0 com 3 e dividir por 2. 0 mais 3 divididos por 2 dá 3 meios, que é 1,5. Okay? Mas vamos fazer a continha usando a fórmula. Então, x do vértice. X do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. O menos b, menos 6 sobre 2a. 2 vezes menos 2. Então, 6 menos 6. E 2 vezes menos 2 vai me dar menos 4. Menos com menos dá mais, certo? Então, eu posso já dizer que isso aqui vai ser um número positivo. E 6 sobre 4, simplificando, fica 3 sobre 2. Viu como é que esse valor aqui vai corresponder justamente ao valor do ponto médio, no caso da parábola,
O x do vértice vai corresponder exatamente ao ponto médio entre 0 e 3. E para você calcular o ponto médio entre 0 e 3, calcular o ponto médio entre qualquer número. Você pode fazer o primeiro número mais o segundo número divididos por 2. E você vai ver que o resultado vai ser justamente 3 meios. Ok? Foi o resultado que a gente encontrou usando a fórmula. Na verdade, essa fórmula aqui, se você olhar no roteiro, ela é deduzida justamente da soma das raízes divididas por 2. Bom, muito bem. Agora nós vamos calcular o y do vértice. Opa, quero ficar com outra cor aqui. O y do vértice. O y do vértice, como já comentado, tem a fórmula, né? É menos o delta, que é o discriminante, sobre 4a. Tá? Mas eu gosto também de fazer por aqui, assim, uma questão mais também lógica, né? Se você tem um valor para x, você quer achar o valor do y, basta pegar esse valor do x do vértice e calcular na função. Ok? Bom, quem que vai ser a nossa funçãozinha ali? Né? O y do vértice vai ser, então, menos 2 vezes 3 meios elevado ao quadrado, mais 6 vezes 3 meios. Muito bem, vamos lá. Menos 2 vezes 3 meios elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 meios vezes 3 meios. Então, nesse caso, 3 meios vezes 3 meios é 3 vezes 3 no numerador e 2 vezes 2 no denominador. Mais 6 vezes 3 meios. Você pode fazer aqui essa conta também, não tem problema nenhum. Você pode fazer 6 vezes 3, não tem problema, dá para fazer, tá? Agora, também você poderia simplificar esse 6 com 2, da mesma forma que dá para simplificar o 2 com o 4 aqui. Então, eu vou deixar só indicado e daí eu vou fazer essas simplificações. Professor, posso fazer 6 vezes 3 e depois dividir por 2? Pode, não tem problema. Mas eu vou fazer a simplificação. Ó. Se eu tenho um 2 multiplicando 4, isso na verdade é menos 2 vezes 9 divididos por 4. Assim como aqui eu tenho 6 vezes 3 divididos por 2. Então eu tenho fator, aqui é 2 vezes 2, né? Então eu tenho um fator 2 aqui e eu tenho um fator 2 aqui, que eu posso simplificar. Dividindo por 2 aqui dá 1, dividindo por 2 aqui dá 2. E a mesma coisa aqui, né? Dividindo por 2, o 2 aqui dá 1, dividindo por 2, o 2, o 6 aqui dá 3. Né? Então eu vou ficar com 9 meios, 9 meios, mais, menos 9 meios, não esqueci esse sinal, menos 9 meios, mais 3 vezes 3, que dá 9. Lembrando que número inteiro sempre tem um denominador igual a 1. Tá? Aí nós podemos operar essa fração aqui, desde que o denominador aqui, os denominadores sejam iguais. Eu posso trabalhar com o múltiplo deles, como sendo o múltiplo comum. Então, eu vou ter o múltiplo comum aqui, que é 2 vezes 1, né? Múltiplo comum. 2 divididos por 2 dá 1, vezes menos 9 dá menos 9. E 2 divididos por 1 dá 2. 2 vezes 9 dá 18. E agora sim, né? Posso fazer essa operação aqui. O denominador aqui dá 18 menos 9, que dá 9. E o numerador, o denominador vai dar 2. Então, o y do vértice, né? É o y do vértice que a gente está calculando, vai dar 9 meios. Okay? 9 meios, vamos lembrar que 9 meios, na verdade, é o 4,5, só para lembrar, tá bom? Assim como o 3 meios, na verdade, é o 1,5. Então, às vezes, se você não consegue localizar no gráfico, né, esses valores fracionários, você pode passar para decimal. Que daí, às vezes, fica mais fácil você localizar esses caras no gráfico, tá bom? Muito bem, então já podemos montar o gráfico da nossa função. Vamos montar o gráfico da função. Vamos pegar aqui essa flechinha para cá e essa daqui para cá.
Então, para montar o gráfico da nossa função aqui, nós vamos primeiro localizar as raízes. As raízes são x igual a zero, x igual a zero e x igual a 3. Né? Então, x igual a zero está aqui. E x igual a 3, vamos ver. Vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Tá? Aqui é o x igual a 3, aqui é o x igual a 0. Então, eu tenho outra raiz aqui, no x igual a 3. Bom, além disso, nós vamos localizar o x do vértice. Tá? O x do vértice ele está justamente no 1.5, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1.5. Okay? Então, aqui é o 3 meios, corresponde ao 3 meios. E vamos localizar o y do vértice. O y do vértice está no 4.5. Então, vamos ver aqui onde está o 4.5. Aqui eu vou ter, então, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 1, 2, 3, 4 e 5. E o 4.5 está aqui. Ó. Então, vamos marcar ele ali. 4.5. Tá aqui. 4.5. Ah, eu não queria marcar dessa cor. Vou marcar ali. 4.5. Okay? Então, vamos ver. Para construir o ponto que tem coordenadas x do vértice, y do vértice igual a 3 meios e 9 meios, nós vamos pegar uma reta horizontal aqui, passando pelo uma reta vertical, passando pelos 3 meios, e uma reta horizontal passando pelo 4 meios. Okay? Vamos marcar então aqui o x do vértice. Está aqui o x do vértice. Esse cara aqui. E aí eu já posso esboçar o gráfico da minha função. Eu posso fazer, eu sei que eu vou ter a concavidade é voltada para baixo, a função deve passar pelo zero, deve passar pelo 3, né? E tem o seu valor máximo no y igual a 4 meios. Então vamos fazer algo assim. Aí ela vai ser um pouquinho mais fechada, né? Vai vir quase que assim, né? Passando por ali e voltando e passando ali pelo 3, ok? Então, eu não sei porque que eu fiz ela tracejada. Assim. Alguma coisa assim. Aí. Ok, então eu tenho um esboço do gráfico da função, né? Tá feio, né? Sabe por que está feio? Eu vou explicar. A minha mesa digitalizadora, eu não consigo ver, eu não consigo desenhar nela e ver o que eu estou. Então eu tenho que desenhar com a caneta, com a caneta na mesa e olhar para a tela. Tá? Então por isso que às vezes fica um pouco difícil fazer um desenho bonitinho assim, ok? Mas é um esboço que dá uma ideia do comportamento do gráfico da função, ok? Se eu tivesse uma mesa que eu pudesse olhar aonde eu estou desenhando, seria mais fácil. Né? Muito bem, então, feito isso, agora nós fazemos aqui a, o y a gente já sabe que está aqui, né? Vamos ver aqui a questão do estudo do sinal, a gente já fez, estudo do sinal está aqui, f crescente. Né? Então vamos ver, f crescente. F crescente para, ela vem crescendo, passa pelo zero, vai até o vértice, quando chega no vértice que ela para de crescer e daí ela começa a decrescer, né? Então ela é crescente até para x, até o x do vértice. Então ela é crescente para todo valor de x menor do que 3 meios. E ela é decrescente, decrescente decrescente para todo x agora maior do que 3 meios. Em relação ao estudo do sinal, a gente também pode dizer o seguinte, né, que a f é maior do que zero
para todos os valores de x entre 0 e 3, tá? Entre 0 e 3, a f é maior do que zero, e ela vai ser menor do que zero, para todos os valores de x que estiverem à esquerda de zero, ou seja, menores do que zero, e para todos os valores de x que estiverem à direita de 3, maiores do que 3. Ah, o y do vértice a gente já fez. A questão da imagem, né? Então, uma vez que agora eu posso afirmar alguma coisa sobre a minha imagem, é a imagem. A imagem é o conjunto de todos os valores de y pertencente aos reais, tais que o y será, ó, o valor máximo do y que eu consigo é exatamente o y do vértice, que é 9,5. Então, você vê que o resultado, né, do processamento de valores de x pela minha função, eles vão no máximo até 9,5. E é claro, terão valores, né, para todos os valores menores do que meio, essa parábola ela continua descendo aqui tanto quanto eu queira, segundo eu continue incrementando ou decrementando os valores de x para menos infinito, ou incrementando os valores de x para x até o infinito. Né? Então eu posso dizer o seguinte: quais são os valores que y pode ter? Todos os reais menores ou igual a 9,5. Okay? Então essa é a imagem da minha função. Tá, pessoal? Então, só para responder essa dúvida, ah, na sequência, depois eu acabo voltando para fazer mais algumas considerações, mas é sobre as funções cúbicas, tá bom? É isso, um bom final de semana para todos.